Queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, escrita através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos iniciando hoje o capítulo 6 e você que está nos assistindo poderá usufruir dos 5 outros capítulos que já foram feitos e mais a introdução. Então, se você puder, envolva os seus amigos, as pessoas das suas listas, para que eles também possam estar conosco, possam estar acompanhando essa história, que é muito importante. Ela é fundamental para a nossa análise daquilo que realmente corresponde à nossa ligação afetiva entre nós e aquilo que, de verdade, isso repercute em nosso destino. Muitas vezes, os problemas de dentro de casa, com filhos, com pais, estão exatamente reproduzindo esse destino que foi construído no passado. Nós já vimos lá no livro Missionários da Luz, na reencarnação do Segismundo, que o Segismundo estava reencarnando juntamente com aqueles com quem no passado ele teve uma relação afetiva de ódio, de disputa, e que agora estaria se recuperando, reconstruindo através da maternidade. Então a gente vai aprendendo nas obras de André Luiz esses laços, essas ligações muito importantes que falam acerca do que nós somos e do que nós devemos procurar melhorar, procurar modificar, sempre ligado ao processo da nossa relação afetiva. O capítulo 6 de hoje, ele é muito interessante e ele é bastante instrutivo, porque vai falar de uma interferência do mundo espiritual no mundo físico, que acontece normalmente em nossas vidas. Às vezes nós estamos tão distraídos, estamos assim preocupados com outras coisas, que deixamos a mente solta e a ação das entidades, e você verá isso neste capítulo, pode produzir impulsos em nós que vão chegar a uma situação de interferência do mundo espiritual no mundo físico. Aliás, lá no Livro dos Espíritos, nós temos na segunda parte do Livro dos Espíritos, essa abordagem que Kardec faz, começando lá na pergunta 459 ou 457, por aí, que é a interferência, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E depois disso vem a influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. Isso é interessantíssimo, porque está ligado ao capítulo 6. Então agora, pega o seu livro, nós vamos fazer uma leitura, porque ele é um pouquinho mais longo, então nós vamos procurar fazer uma leitura que esgote-se neste mesmo capítulo, tá? Nesse mesmo programa, para comentarmos e ir aproveitando os ensinamentos. Você vai ver aí na tela esse texto que está aí, para que você acompanhe conosco, já com os sinônimos de cada palavra complicada, ok? Vamos então ao texto. De volta ao aposento da doente, certificamo-nos de que Nemésio e Marina haviam saído. A camareira da casa cuidava, velava, uma funcionária. Neves, o pai desencarnado da doente, ele estava sem graça, desenchabido. Ele então absteve-se de qualquer comentário. Depois daquilo que acontecera no capítulo anterior, ele ficou assim, embutido. Retraíra-se no claro propósito de sopitar, de refrear impulsos menos construtivos. Ele havia tido um surto, tinha tido uma atitude bastante assim impulsiva, indignado, e agora ele estava na presença do irmão Félix, ele estava mais contido. E André Luiz nos explica que momentos antes, ao recompor-se desse estado geral, ele havia rogado do irmão Félix que lhe desculpasse o ataque de cólera em que ele havia extravasado a rebeldia e o desespero. Descera a inconveniência, acusava-se humildemente. Fora descaridoso, insensato, penitenciava-se com tristeza. Irmão Félix, com bastante autoridade, diz o nosso irmão aqui, que está em crise de culpa, o Neves,
poderia demiti-lo do piedoso trabalho que invocara com o objetivo de proteger a filha. Félix tinha autoridade para tirá-lo dali. Entretanto, Neves pedia tolerância. O coração de pai, no instante crítico, não se vira preparado de modo a atingir, a superar, a chegar no nível do desprendimento necessário, declarava ele com amargura e desapontamento. Félix, porém, abraçara-o com intimidade e sorridente, ponderou que a construção espiritual, em muitas circunstâncias, inclui explosões do sentimento, com trovões de revolta e aguaceiros de pranto, que acabam descongestionando as vias da emoção. Que Neves esquecesse e recomeçasse. Para isso, ele contava com os talentos da oportunidade, do tempo. Obviamente, por isso, Nemésio, ou melhor, o Neves, que era o sogro de Nemésio, ali agora estava diante de nós, transformado e solícito, prestativo, já que ele recebera do instrutor, do orientador, essa compreensão. Por indicação do paciente amigo que nos orientava, que é o Félix, formulou uma prece enquanto ministrávamos o passe magnético à doente. Beatriz gemia. No entanto, Félix empenhou-se para que ela se aliviasse e dormisse, providenciando ainda para que não se retirasse do corpo, permanecesse o seu perispírito ainda preso ao corpo pela hipnose habitual do sono. Não era conveniente, por enquanto, disse o Félix, afastar-se do veículo cansado. Em virtude dos órgãos profundamente enfraquecidos, desfrutaria penetrante lucidez espiritual, e não seria prudente arrojá-la, arremessá-la de imediato, de repente, de chofre, a impressões demasiado claras, demasiado ativas, nesse mundo espiritual, na esfera diferente para a qual ela se transferiria muito em breve. Aconselhável seria a mudança gradual, progressiva. Graduação de luz, intensificando-se a pouco e pouco. André Luiz diz que eles então deixaram a filha de Neves, a Beatriz, em repouso revigorante, repouso nutriente e restaurador, e foram para a rua. Acompanhando Félix, cujo semblante passou a demonstrar funda preocupação, alcançamos o espaçoso apartamento do Flamengo, onde conhecíamos de perto os familiares, ou conheceríamos de perto os familiares de Marina. A noite avançava. Atravessando o estreito corredor, pisamos o recinto doméstico, surpreendendo ali na entrada 2 homens desencarnados a debaterem com descuidada chocarrice, descuidada zombaria, escabrosos temas de vampirismo. Vale assinalar que, apesar de podermos fiscalizar-lhes, observar-lhes os movimentos e ouvir-lhes a loquacidade feminina, o discurso obsceno que eles estavam proferindo, nenhum dos dois conseguia registrar-nos a presença. Eles prometiam arruaças, argumentavam agressivos, malandros acalentados, sossegados, mansos, mas perigosos, conquanto invisíveis para aqueles junto dos quais eles se erguiam por uma ameaça insuspeitada. Por semelhantes companhias, fácil apreciar os riscos a que se expunham os moradores daquele ninho de cimento armado, a embutir-se na construção enorme, sem qualquer defesa do espírito. Entramos. Na sala principal, um cavalheiro de traços finos, em cuja maneira de escarrapachar-se, de sentar-se descuidadamente, se adivinhava para logo o dono da casa. Ele lia um jornal da tarde com atenção,
os atavios do ambiente, os enfeites, os adereços, apesar de modestos, denunciavam apurado gosto feminino. O mobiliário antigo, de linhas quase rudes, suavizava-se ao efeito de ligeiros adornos. Buquês de cravos vermelhos, a se derramarem em vasos cristalinos, harmonizavam-se com as rosas da mesma cor, habilmente desenhadas nas duas telas que pendiam das paredes, revestidas de amarelo dourado. Mas, destoante e agressiva, uma esguia garrafa contendo uísque empinava o gargalo sobre o crivo lirial, aquele recipiente esbranquiçado, que completava a elegância da mesa nobre, espalhando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do amigo derramado no divã. Félix encarou-o, manifestando a expressão de quem se atormentava piedosamente ao vê-lo. E então ele nos indicou. E você, que está aqui vendo, você está entendendo agora que eles estão dentro da casa de uma família e que, quando chegaram, encontraram dois espíritos que estavam ali, galhofeiros, de pouca elevação, tanto que estes espíritos não conseguiam ver os visitantes que acabavam de chegar no mundo, do mesmo plano que eles. E lá dentro encontraram uma pessoa vestida tranquilamente, sentado numa sua poltrona, lendo o jornal, e com uma atmosfera que já demonstrava o hábito de utilizar alcoólicos. Agora então, depois de descrita esta cena, nós vamos acompanhar o que o irmão Félix vai explicar aos seus dois companheiros, os que estão com ele. Acompanhe o texto. Temos aqui o irmão Cláudio Nogueira, pai de Marina e tronco do lar. É o principal personagem da sustentação do lar. André então diz: fisguei-o de relance. Pareceu-me o hospedeiro involuntário, um desses homens maduros. Este homem, Cláudio, que estava ali, parecia esse homem maduro que se demoram na quadra dos 45 janeiros, exibindo bravura contra os desgastes do tempo. Rosto primorosamente tratado, em que as linhas firmes repeliam a notícia vaga das rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama impecável. Os grandes olhos escuros e móveis pareciam presos às letras, pesquisando motivos para trazer um sorriso irônico nos lábios finos. Entre os dedos da mão que descansava à beira do sofá, o cigarro fumegante, quase rente ao tripé anão, o suporte, sobre o qual um cinzeiro repleto era a silenciosa advertência contra o abuso da nicotina. Nós nos detínhamos, curiosos, na inspeção, quando aconteceu o imprevisto. Diante de nós, ambos os desencarnados infelizes que nós havíamos encontrado, surpreendêramos à porta, à entrada, surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tateou-lhe um dos ombros e gritou insolente, gritou desrespeitoso: beber, meu caro, quero beber. A voz escarnecedora, zombeteira, agredia-nos a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, não lhe pescava, não lhe percebia o mínimo som. Mantinha-se atento à leitura, inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar este pedido, para ouvir a exigência, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. O assessor inconveniente
Repetiu a solicitação algumas vezes, na atitude do hipnotizador que insufla, que assopra, que inspira o próprio desejo, reafirmando uma ordem. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político em que se entranhava na leitura. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que se lhe notava acometido pelo editorial que lhe havia capturado a atenção. Beber, beber! Cláudio aceitou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si mesmo, ele que teve a vontade. O pensamento se lhe converteu rápido, como a usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra por efeito da nova tomada de força que se liga. Beber, beber! E a sede de aguardente surgiu-lhe na ideia, ganhando forma. A mucosa pituitária, uma membrana das fossas nasais com funções olfativas, se aguçou nele, como que mais fortemente impregnada do cheiro acre, ácido, avinagrado que vagueava no ar. O assistente malicioso, o espírito, coçou-lhe brandamente os gorgomilhos, a garganta, com as mãos do espírito. O pai de Marina sentiu-se atormentado. Indefinível secura apertava-lhe a laringe. Ansiava tranquilizar-se. Então, o amigo invisível, sagaz, percebeu-lhe a adesão oculta, silenciosa, e, olha o que ele fez, colou-se ao Cláudio. De começo, a carícia leve. Depois da carícia agasalhada, aceita o abraço envolvente. E depois do abraço de profundidade, a associação recíproca. Integraram-se ambos em exótico evento de uma enxertia fluídica. Em várias ocasiões, diz André, eu havia estudado a passagem do espírito separado do envoltório carnal pela matéria espessa. Eu mesmo, quando me habituava de novo ao clima da espiritualidade após a desencarnação última, analisava impressões ao transpor maquinalmente obstáculos, barreiras terrestres, recolhendo nesses exercícios feitos aquela imagem, aquela sensação, como se eu estivesse passando por nuvens de gases condensados. Quando ele passava pela parede, pela porta, por pessoas, ele sentia como se ele estivesse passando por nuvens de gases mais densos. Ali, no entanto, diz André, produzia-se algo semelhante ao encaixe perfeito. Cláudio, o homem, absorvia o desencarnado à maneira de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois, como se morassem eventualmente num só corpo. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva. Levantaram-se a um tempo e giraram integralmente incorporados um ao outro, na área estreita, buscando o delgado frasco. De minha parte, não conseguiria especificar a quem eu deveria atribuir o impulso inicial de semelhante gesto. Se ao Cláudio, que admitia o estímulo, a instigação, ou se ao obsessor, que a propunha. A atalagada, aquele gole de uma vez só, rolou através da garganta, que se apresentava ali em dualidade singular. Havia duas gargantas, né? Ambos os usuários da bebida alcoólica, os dipsômanos, estalaram a língua de prazer em ação simultânea. André nos escreve que quando isso aconteceu,
esta parelha, desmanchou-se. E Cláudio, desembaraçado do espírito, se dispunha a sentar quando... E aí você vai ver a imagem do Projeto Imagem. Dá uma olhadinha na imagem que o Projeto Imagem criou para representar esta situação. Você vê aí os dois. Ele já deixou o jornal, já pegou o copo, já está enchendo. Um ali já bebeu. Mas olha o outro. O outro está se aproximando. Ele diz que Cláudio já se dispunha a sentar quando o outro colega, o outro espírito, que se mantinha à distância, investiu sobre ele e protestou: eu também quero. Aquele ânimo, aquela sugestão que estava enfraquecida, que estava se perdendo na vontade do Cláudio, reavivou-se. Absolutamente passivo diante dessa provocação que eu estava assaltando, que eu estava tomando, reconstituiu mecanicamente a impressão da sede. Ai, ainda estou com sede. Bastou isso, e o vampiro, que é o sugador, né? No caso aí, não do sangue, mas do álcool, sorridente, apossou-se de Cláudio, repetindo-se o fenômeno da conjugação completa. Encarnado e desencarnado a se justaporem, duas peças conscientes reunidas em um sistema irrepreensível de compensação mútua. Haberei-me, diz André, de Cláudio, para avaliar com imparcialidade até onde sofreria ele mentalmente aquele processo de fusão. Para logo, diz André, eu me convenci de que ele continuava livre no íntimo. Não experimentava qualquer espécie de tortura a fim de render-se. Hospedava o outro simplesmente, aceitava-lhe a direção, entregava-se por deliberação própria. Nenhuma simbiose em que ele se destacasse como vítima. Associação implícita, mistura natural. Efetuava-se a ocorrência na base da percussão, apelo e resposta, cordas afinadas no mesmo tom. O desencarnado propunha, alvitrava, e o encarnado aplaudia, aprovava. Num deles o pedido, no outro a concessão. Condescendendo ou cedendo em enganar os próprios sentidos, Cláudio acreditou-se insatisfeito e voltou atrás, sorvendo mais um gole. Isso no caso do segundo gole. E eu não me furtei à conta curiosa. 2 goles para 3. Novamente desimpedido, o dono da casa esticou-se no divã e retomou o jornal. Os amigos desencarnados voltaram ao corredor de acesso, zombando, chasqueando, sarcásticos, e Neves, respeitoso, consultou sobre responsabilidade. Como situar o problema? Se víramos Cláudio aparentemente reduzido à condição de um fantoche, como proceder na aplicação da justiça? Se ao invés de bebedice estivéssemos diante de um caso criminal, se a garrafa de uísque fosse arma determinada para insultar a vida de alguém, como decidir? A culpa seria de Cláudio, que se submetia, ou dos obsessores que o comandavam. O irmão Félix, que ouvia tudo isso, aclarou essa dúvida de forma muito tranquila e passou a explicar. Ora, Neves, você precisa compreender que nos achamos à frente de pessoas bastante livres para decidir e suficientemente lúcidas para raciocinar. No corpo físico ou agindo fora do corpo físico, o espírito é senhor da constituição de seus atributos. Responsabilidade não é título variável, tanto vale numa esfera quanto em outra. Cláudio e os companheiros na cena que acompanhamos são 3 consciências na mesma faixa de escolha e manifestações consequentes.
Todos somos livres para sugerir ou assimilar isso ou aquilo. Se você fosse solicitado a compartilhar um roubo, de certo, recusaria. E na hipótese de abraçar a calamidade, em são juízo, não conseguiria desculpar-se. Interrompeu-se o mentor, voltando a refletir após rápidos momentos. Hipnose é tema complexo, reclamando exames e reexames de todos os ingredientes morais que lhe digam respeito. Transferência ou alienação da vontade tem limites. Chamamentos se espalham em todos os caminhos. Experiências são lições e todos somos aprendizes. Aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor é deliberação nossa, cujos resultados colheremos. Verificando que o orientador se dava pressa em terminar os esclarecimentos sem mostrar o mínimo propósito de afastar as entidades vazias que estavam no ambiente, Neves insistiu no intuito louvável do aluno que aspira a complementar a lição. Pediu licença, pediu permissão para repetir o assunto na hora. Recordou-se que sob o teto do genro, o irmão Félix se esmerava lá no Nemésio com a Beatriz doente. O irmão Félix se esmerava na defesa contra aquela casta de gente. Amaro, o enfermeiro prestimoso, o espírito que estava lá situado junto de Beatriz, principalmente, para concorrer ou para correr com intrometidos desencarnados. O aposento da filha Beatriz, aquela doente, tornara-se por isso um refúgio. Ali, na casa de Cláudio, no entanto, e ele perguntava pelo motivo da direção diferente, por que foi feito assim, diferente do que foi feito lá. Félix expressou no olhar a surpresa do professor, que não espera apontamento assim argucioso por parte do discípulo, e explicou que a situação era diferente. A esposa de Nemésio mantinha o hábito da oração, imunizava-se espiritualmente por si mesma. Repelia sem esforço quaisquer formas de pensamento de sentido ultrajante que lhe fossem arremessadas. Além disso, estava doente, em vésperas da desencarnação. Deixá-la à mercê de criaturas insanas seria crueldade. Garantias concedidas a ela erguiam-se então como justas. Mas e Cláudio? Perguntou Neves. Não merecerá, porventura, fraterna a demonstração de caridade a fim de livrar-se de tão temíveis obsessores? Félix sorriu francamente bem-humorado e explicou. Temíveis obsessores? É a definição que você dá. E avançou. Cláudio desfruta excelente saúde física, cérebro claro, raciocínio seguro, é inteligente, maduro, experimentado. Não carrega inibições corpóreas que o recomendem a cuidados especiais. Sabe o que quer, possui materialmente o que deseja, permanece no tipo de vida que procura. É natural que esteja respirando a influência das companhias que julgue aceitáveis. Retém liberdade ampla e valiosos recursos de instrução e discernimento para juntar-se aos missionários do bem que operam entre os homens, assegurando edificação e felicidade a si mesmo. Se ele elege para convidados da própria casa os companheiros que acabamos de ver, é assunto dele. Enquanto nos arrastávamos, tolhidos pela carne, não nos ocorreria a ideia de expulsar da residência alheia as pessoas que não se harmonizassem conosco, não é mesmo? Agora, vendo o mundo e as coisas do mundo de mais alto, não será cabível modificar semelhante modo de proceder, diz o irmão Félix. O tema desdobrava-se, assumindo aspectos novos. Curioso com isso, diz André, eu interferi. Mas, perguntou André, irmão Félix, é importante convir que Cláudio, liberto, poderia ser mais digno. E ele respondeu, isso é perfeitamente lógico, ninguém nega. E o André continua, e por que não dissipar de vez os laços que o prendem aos malandros que o exploram? E então, imediatamente, o alto raciocínio da espiritualidade superior surgiu,
quando Félix respondeu. Cláudio, certamente, não qualifica esses dois por este conceito de vagabundos. Para Cláudio, são sócios estimáveis, amigos queridos. Por outro lado, ainda não investigamos a causa da ligação entre eles para definir opiniões extremadas. Não sabemos o que eles são de Cláudio e o que o Cláudio é deles. As circunstâncias podem ser saudáveis ou doentes, como as pessoas. E para tratarmos um doente com segurança, precisamos analisar as raízes do mal e confirmar os sintomas, aplicar medicação e estudar os efeitos. Aqui vemos um problema pelos galhos e folhagens da árvore. Quando terá nascido a comunhão do trio? Os vínculos serão de agora ou de existências passadas? Nada legitimaria um ato de violência da nossa parte com o intuito de separá-los, a título de socorro. Isso seria o mesmo que separar os pais generosos dos filhos ingratos, ou os cônjuges nobres dos esposos ou das esposas de condição inferior, sob a desculpa ou pretexto de assegurar limpeza e bondade nos processos da evolução. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Não dispomos de meios precisos para impedir que um amigo se comprometa em dívidas escabrosas ou se despenque em desatinos deploráveis, conquanto nos seja lícito dispensar-lhe o auxílio possível, a fim de que se acautele contra o perigo no tempo viável, sendo de notar-se que as autoridades superiores da espiritualidade chegam a suscitar, a promover medidas especiais que impõem aflições e dores de importância aparente a determinadas pessoas com o objetivo de livrá-las da queda em desastres morais próximos, quando eles mereçam esse amparo de exceção. Veja que explicação interessante. Dependendo do merecimento do indivíduo que está naquela situação ou que está próximo, podem os espíritos superiores determinar eventos que se traduzam em enfermidades ou problemas justamente para impedir ou para diminuir os efeitos dos seus comportamentos, das suas escolhas. Continuando aqui no texto, na terra, a exata justiça apenas limita as manifestações de alguém quando esse alguém compromete o equilíbrio e a segurança dos outros na área de responsabilidade que a vida lhe demarca, deixando a cada um a prerrogativa de agir como melhor lhe pareça. Adotaremos princípios que valham menos perante as normas que garantem a harmonia entre os homens? Faremos diferente disto? Concluindo as elucidações lapidares, essas explicações educativas que ele entretecia, o irmão Félix revestira-se de um halo luminoso, brilhante. Extasiados, não encontrávamos em nós senão silêncio para significar-lhe admiração diante da sabedoria e da simplicidade. O instrutor olhava Cláudio com simpatia, dando a entender que se dispunha a abraçá-lo paternalmente. E receando talvez que a oportunidade escapasse, Neves, humilde e respeitoso, pediu se lhe relevasse a insistência. Me desculpe a persistência, irmão Félix. Entretanto, Neves solicitava fosse aclarado ainda um ponto do esclarecimento em vista. Diante do mentor paciente, Neves perguntou por aqueles que promovem a guerra entre os homens. Neves quis saber isso porque Félix havia declarado que a justiça, tacitamente, em silêncio, cerceia ou limita implicitamente as ações dos que ameaçam a estabilidade coletiva.
Como entender a existência de governantes transitórios, erguendo-se na terra como inimigos das nações, como algozes? Félix então resumiu empregando algumas palavras de que ele se utilizara. Eu disse, ou dissemos, cercear no sentido de corrigir, de restringir, diz o Félix. Assinalamos igualmente que toda criatura vive na área de responsabilidade que a lei lhe delimita. Compreendendo-se que a responsabilidade de alguém se enquadra ao tamanho do conhecimento superior que esse alguém já adquiriu, é fácil admitir que os compromissos da consciência assumem as dimensões da autoridade que lhe foi atribuída. Uma pessoa com grandes cabedais, com grandes recursos de autoridade, pode elevar extensas comunidades às culminâncias do progresso e do aprimoramento, ou afundá-las em estagnação e decadência. Isso na medida exata das atitudes que tome para o bem ou para o mal. Naturalmente, governantes e administradores em qualquer tempo respondem pelo que fazem. Cada qual dá conta dos recursos que lhe foram confiados e da região de influência que recebeu, passando a colher de modo automático os bens ou os males que haja semeado. Víamos, porém, diz André, que Félix não desejava estender-se em mais amplas considerações filosóficas. Assentando no rosto a expressão de quem nos pedia transferir para depois qualquer nova pergunta, interrogação, acercou-se de Cláudio, a envolvê-lo nas suaves irradiações do olhar brando e percussiente. Estabeleceu-se ligeira e doce expectativa. O benfeitor acusava-se emocionado. Parecia agora mentalmente distanciado no tempo. Acariciou a cabeleira daquele homem com quem Neves e eu, no fundo, não nos afináramos tanto assim, semelhando-se ao médico piedoso, encorajando um doente menos simpático. Aquele momento de comoção, entretanto, foi rápido, quase imperceptível, porque o irmão Félix retomou-nos a intimidade e comentou despretensioso: quem afirmará que Cláudio amanhã não será um homem renovado para o bem, passando a educar os companheiros que o deprimem, esses mesmos? Por que atrair contra nós a repulsão dos três, simplesmente porque se mostrem ignorantes e infelizes? E porventura poderemos admitir que não venhamos a necessitar uns dos outros? Existem adubos que cheiram mal, que lançam emanações extremamente desagradáveis. No entanto, asseguram a fertilidade do solo, auxiliando a planta que, por sua vez, a seu turno, se dispõe a nos auxiliar. O benfeitor esboçou o gesto de quem encerrava a conversação e lembrou-nos gentil o trabalho em andamento. E aqui terminamos essa tão preciosa lição no capítulo 6 deste livro, que certamente é importantíssima para todos nós. Representa ensinamentos muito potentes para que nós analisemos quem somos, para que nós meditemos a respeito das influenciações que sentimos, que nós tenhamos esse trabalho de olhar para nós mesmos todos os dias, com o desejo de tirar mais a escuridão e colocar mais espaço para a luz, no entendimento daquilo que os Espíritos nos ensinam que devemos estar buscando sempre. Às vezes nós vamos a lugares com o desejo de desfrutar de um momento de felicidade, às vezes aceitamos a companhia ou a sugestão de amigos que querem que a gente desfrute algum momento de relaxamento através da bebida, através do cigarro, através de outras coisas. Mas devemos nos lembrar que mesmo quando não temos estes amigos físicos que querem isso,
nossas inclinações poderão ser manipuladas por entidades e poderão também nos levar a situações como a do Cláudio. Porém, mesmo assim, o nosso instrutor Félix está dizendo que há talvez motivos para os três estarem juntos ou estarem em sintonia com aquela mesma situação. E que às vezes nós mesmos não saberemos se mais adiante eles não se ajudarão, eles mesmos, entre si. Então, ao mesmo tempo em que temos a análise daquilo que deve acontecer, também encontramos no mundo espiritual a compaixão para reerguimento daqueles que estão em situação delicada, em situação difícil. Na próxima semana nós vamos para o capítulo 7. O capítulo 7 é um pouco mais longo e nós vamos fazê-lo em 2 partes. Mas você já pode ir lendo porque ele vai ser muito especial, muito importante também, para compreender toda a história, tá bom? Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelas mensagens. Ajude a transformar isso também em algo que os seus companheiros, as suas listas, os seus contatos também possam desfrutar, tá bom? E nós, aguardando você, esperamos que no próximo capítulo nos reencontremos, para todos estarmos juntos aprendendo com as lindas histórias que André Luiz nos traz nos diversos livros que nós já fizemos aqui no programa O Espírito da Letra, tá bom? Um grande abraço, até o próximo capítulo e muita paz.